pensou nas diferentes formas de criação dos autores? Recentemente eu fui na Bienal aqui do Rio de Janeiro e eu assisti a um painel sobre criação de novelas com os autores Valcir Carrasco, Alessandra Poggi e Rafael Montes. Olha, foi muito maravilhoso poder absorver essas experiências aí desses grandes autores, um pouquinho mesmo que foi. Foi muito interessante saber como é o processo de criação de cada um. Então, eu espero que vocês gostem tanto desse conteúdo quanto eu amei assistir esse painel. Então, vem para mais um Chá da Nath. Olá pessoal, meu nome é Natália, eu trabalho com audiovisual faz 5 anos, eu trabalho como produtora e assistente de direção e faz algum tempo que eu tô me aprofundando nesse mundo das novelas, pesquisando sobre todo o processo e é muito interessante ver como cada autor tem um método diferente e até o mesmo autor pode se utilizar de mecanismos diversos para poder criar uma ideia, aprofundá-la, formulá-la. E não há um método correto. Cada pessoa tem um método diferente que funciona melhor para si mesmo. Para o autor Valcir Carrasco, de novelas como O Clone, Chocolate com Pimenta e recentemente Eta Muito Melhor, a criação para ele é algo simples. Ele, a partir de uma linha, simplesmente uma frase, ele dali formula toda uma ideia que vai ser o embrião da novela para ele. Normalmente, eu começo com um pensamento, uma linha na minha cabeça. E essa linha vira a novela inteira. Então, normalmente é o plot, é aquilo que vai acontecer. A história de uma mulher que foi criada na aldeia indígena, e aí ela relembra uma outra vida. Ela vai atrás dessa outra vida e vai para a cidade grande. Essa é uma novela minha, mas ela começou só com uma frase. Já para Alessandra Poggi, que fez novelas como Além da Ilusão e a que acabou recentemente Garota do Momento, as ideias elas vêm de diferentes formas. Para Além da Ilusão, a fagulha ali dessa ideia veio de um livro sobre uma fábrica de tecidos. Para Garota do Momento, foi a partir de uma cena que a gente só vê lá pro final, assim, meio assim da novela, que mãe e filha se reencontram após ela relembrar todas as suas memórias que tinha com a filha. Em Além da Ilusão, eu recebi de presente um livro comemorativo dos 100 anos da fábrica de tecidos Bangu. Era uma antiga fazenda de algodão que foi comprada por um grupo, né, fabril, para montar ali uma fábrica de tecidos e depois aquilo virou um bairro. Eu pensei, poxa, que bacana, né, você pensar em como essa transformação se dá. Aí eu fui, quem eram os donos dessa fazenda, por que eles resolveram montar uma fábrica, quem mora ali, e se chegasse um forasteiro, uma pessoa com uma identidade falsa. Então eu parti do universo. Já em Garota do Momento foi um pouquinho diferente. Eu parti da ideia de uma cena, foi uma cena que já foi ao ar, que era, e se uma mãe que perdeu a memória, que esqueceu da existência de uma filha, de repente se lembrasse de tudo, né? Então, a partir da emoção desse reencontro. Já Rafael Montes, criador de Beleza Fatal e de livros aí conhecidos pelos leitores assíduos dele, ele se inspira muito nas suas histórias através do vilão. Ele é o cerne da história que a partir dali vai se desenvolvendo. Então ele precisa entender o que motiva esse vilão, da onde ele vem, né? Quais são as suas motivações. Também, na casa de Beleza Fatal, era entender por que a mocinha tinha tanto ódio dessa vilã. Esse era um fator importante para o público se engajar ali e ver a transformação dessa mocinha. Começo pensando pelo vilão. Para mim, o vilão é que guia a história que eu quero contar. Um pouco como o Valcir diz, eu começo às vezes pela trama, ou seja, eu queria fazer uma história de vingança em que a mocinha vai se vingar, né? A mocinha com toda razão vai se vingar, só que ao contrário do que a gente consegue fazer em geral nas novelas da TV aberta, como era no streaming, eu falei, eu quero que ela vá virando a vilã. E aí eu falei, bem, que vilã é essa? Então eu comecei muito pela Lola. Lola foi a origem um pouco da novela. E aí precisava do motivo para que a menina quisesse se vingar da Lola, né? E aí eu imaginei a cena que é o final do capítulo 1,
a cena de alguém convencendo alguém a assumir um crime. Como podemos perceber através desses grandes atores, uma ideia ela pode ser vista como uma trama. Ela pode vir de um lugar completamente descompromissado, como um mero comentário. Elas podem ser muito simples, mas é a partir de ligação com outras ideias que ela vai ganhando a sua profundidade. Então, as ideias nem sempre elas vão ser um ótimo insight, a ideia mais maravilhosa de todas, grande revolução. Podem ser ideias simples, mas que a partir do momento que você desenvolve elas, é isso que dá um sabor a mais a elas. Toda ideia é uma faísca de uma história a ser contada. E esse processo de criação é exatamente o contar história. Assim, o processo de criar histórias é esse momento que ela sai do 2D, do papel, para o 3D. Ela ganha toda uma dimensão. Porém, ter ideia é um exercício, um hábito e uma postura diária que tem que ser exercida. Alguns ainda não têm o hábito de dialogar com as suas ideias nem respeitá-las. Porém, algumas dessas pessoas já são mais abertas, entendem que as ideias elas podem vir de qualquer lugar, entendem que qualquer ideia pode sim gerar uma grande história. Para escrever não é necessário ter um dom. Obviamente que ele ajuda, mas escrever é exercício e estudo. A pessoa tem que se interessar por isso e se encantar pelas novas ideias que aparecem e realizar o exercício diariamente. A partir da ideia base criada, é preciso desenvolver essa trama. No desenvolvimento da história, é preciso criar equações. Eu preciso entender aonde eu quero chegar com esse personagem, qual é o momento dele ali na trama, no início, e qual vai ser esse processo para eu chegar até aquele fim que eu quero levar aquele personagem. É vital que você dê um tempo para o desenvolvimento da trama para que você possa alcançar aquele ápice ao que você quer chegar, para que você emocione o público e dê um golpe certeiro quando aquele momento chegue finalmente. Realizar atalhos e apressar o andamento da trama é muito prejudicial à narrativa. É preciso muito cuidado, como aqui fala Alessandra Poggi. Para chegar nesse nível de emoção e todo mundo se emocionar do jeito que eu estou emocionada agora, e fiquei quando vi, fiquei quando escrevi, precisava de tempo de preparação de história. Então eu precisava mostrar a separação das duas, eu precisava mostrar como essa menina cresceu sem essa mãe, a vontade de encontrar essa mãe. A vinda para o Rio de Janeiro, ela era de Petrópolis, vindo para o Rio de Janeiro, enfrentando um monte de dificuldades, descobrindo que a mãe tinha outra filha, que tinha dado o mesmo nome, achando que a mãe tinha abandonado de propósito. Então eu fui por etapas. Depois ela descobre que a mãe tinha perdido a memória. Aí ela atentam contra a vida dela. Aí ela conta a verdade em público e ninguém acredita, nem a mãe. Então você vai preparando isso em etapas e deixando as pessoas ansiosas por esse momento. E aí quando a gente chega numa cena dessa, no capítulo, você tem que trabalhar o capítulo inteiro nessa emoção. Ainda, para que um público embarque na jornada daquele personagem e sua transformação, é preciso que as cenas iniciais daquele personagem que criam a imagem perante o público sejam muito bem construídas. É preciso entender que primeiro não é o escritor, mas o personagem. Depois, não é o que o personagem deve ser. O escritor projetar o que ele deseja ali no seu personagem. Terceiro, é o personagem mesmo. Ele que manda no seu criador. Então a jornada da história é você começar torcendo pra mocinha se vingar e em determinado momento parte do público vai começar a deixar a mocinha de lado, vai começar a falar, não, aí ela passou dos limites. E eu acho que é interessante porque de algum modo eu jogo então pro público qual é a sua régua moral, em que momento você acha que ela passou do limite, ou não, nunca passou. E eu adoro essa cena porque ela de algum modo ela resume a jornada da novela, né? Que é uma mocinha sendo emparedada pela vilã, e ela, usando o artifício da vilã, ela só consegue convencer a vilã na hora que ela se assume vilã de algum modo. E foi muito legal fazer essa O Beleza Fatal, né, pro streaming, porque, como foi a primeira novela da HBO, não tinha regras e nem limites. Então eu fui experimentando coisas, mas ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso, eu estava fazendo o clássico, porque tinha ali o Silvio falando, isso aqui vai funcionar.
Então esse equilíbrio, eu acho, do novo, o clássico, é muito interessante de ver no processo todo do Beleza Fatal. Eu nunca fui fiel à sinopse. A sinopse para mim é um começo assim, de 10 capítulos, e aí eu chuto o balde, e seja o que for. Depois que estreia, a história e os personagens vão me contando como continuar. Então, para mim, eu chamo a sinopse sempre de uma carta de boas intenções para meus chefes. Porém, precisa haver sinergia entre roteirista e direção. É uma carpintaria ali dramática e uma colaboração. O roteirista, ele cria a psicologia do personagem, mas a imagem que vemos ali em tela é de criação do diretor. Apesar do escritor ter uma própria imagem de como a cena deveria caminhar, o diretor, ele tem uma imagem própria que ele cria. Assim, é muito importante a colaboração entre diretor e a mesa de roteiristas. Às vezes, a ideia pode ser incrível, mas durante a realização ela não alcançar todo o potencial que estava ali no roteiro. E o contrário também é verdade. Pode ser que no roteiro não se imaginava o potencial todo que aquela cena poderia ter e o diretor poder extrair muito mais do que tinha sido imaginado inicialmente para a cena. Essa é uma cena muito difícil. Eu lembro de falar na leitura, falar, gente, se essa cena ficar boa, a gente tem uma novela. Se não ficar boa, não temos a novela. Porque se não convencer, não funciona. E aí eu acho que é um trabalho brilhante da Camila Pitanga e da Vanessa Giacomo e também da diretora Maria de Médici, que estava ali para elas sujarem o texto. Vocês viram como elas vão sujando, mudam a ordem e uma entra em cima da outra. Isso foi muito legal, porque era uma cena que tinha que ser muito quente para ela funcionar. É curioso você falar também do João Manuel, porque é outro dos meus mestres, foi a primeira pessoa com quem eu tive a chance de trabalhar fazendo uma novela. Eu fiz a regra do jogo com o João e aprendi a fazer novela com o João. Eu estava lá do lado dele enquanto ele fazia as escaletas e como ele pensava a novela. E o João é um pouco como o Valcir, ou seja, a sinopse tem lá o início. E Beleza Fatal eu tinha a mesma coisa, eu tinha como começava e depois eu me viro. Sobre essa cena, sim, eu queria que fosse uma cena que você já entendesse de onde vem essa vilã. E a cena tem um desenho, se vocês repararem, que ela vai testando métodos de convencer. Ela primeiro apela para a emoção, quando ela vê que a emoção não está adiantando, parte para cima, então ela fala, eu sou sua patroa, e aí também isso não funciona, e aí ela recua, e aí ela se faz de vítima, que é a última tática dela. Essa colaboração entre direção e roteiristas é muito interessante de analisar. No cinema, geralmente não temos essa colaboração entre roteirista e diretor, tendo que esse roteirista se desprender do seu texto completamente e da forma como o diretor tem de ver aquela sua história. Porém, nas novelas, esse contato entre os dois está muito presente e eu acho que traz uma criação muito rica. Além disso, pessoal, para escrever uma história, ela não precisa ser a mais criativa, nunca antes vista, completamente original. Gente, com tanto material escrito ao longo de décadas, você acha realmente que você vai encontrar um material completamente original? É muito difícil. Nós somos influenciados pelos mais diversos tipos de histórias diferentes. E até por isso é importante o estudo, você saber qual é aquela fonte, de onde veio aquela ideia. Você precisa conhecer não só aquelas obras que o agradam. É necessário que você conheça a técnica e saiba utilizá-la. Exatamente quando você sabe utilizar a técnica que você consegue deixá-la invisível aos olhos do público. A técnica ela existe, ela é necessária, ela monta as equações e ela tem que estar ali a serviço da criação. É uma mistura de carpintaria com técnica. A técnica, ela precisa favorecer a história e não estar a serviço de si própria. Se ela se tornar um entrave, ela é uma má carpintaria. Eu acho que nós não temos histórias novas há muito tempo. Todas as histórias foram escritas no tempo dos xamãs, no tempo das lendas. E essas estruturas narrativas são as que a gente usa até hoje. Desde aquela época já se criavam as grandes personagens, as grandes estruturas e a gente só renova, só repete, só conta de outro jeito. Isso não é demérito, isso é bonito, porque a humanidade se renova nas suas histórias, nas suas lendas.
No caso, por exemplo, do encontro da mãe e do filho, isso foi contado 1000 vezes, mas sempre as pessoas se emocionam. Acho que as novelas, elas baseiam nas emoções fortes e até um pouco óbvias às vezes. Mas quanto mais claras elas são, mais elas tocam o público. Eu acredito muito em usar estruturas antigas. Eu acho que sempre os clássicos têm algo a nos oferecer. Sempre tenta aprender com os mestres que vieram antes. E o Valcir eu tive a alegria de encontrar há muitos anos, quando eu estava começando a publicar. O Valcir gosta muito de ler, então leu os meus livros e a gente se encontrou. E ele me falou, e eu falei, Valcir, quero um dia fazer novela. Ele falou para mim, Rafael, novela é emoção. Se você tiver que escolher entre fazer uma coisa que faça sentido e outra que emocione, vai na que emociona. Não precisa fazer tanto sentido, não tem problema. Se puder fazer sentido é bom, mas o importante é a emoção. Eu amei assistir esse painel e poder absorver um pouquinho da experiência desses autores, seus diferentes métodos de criação. Infelizmente não deu para colocar tudo que foi falado aqui no vídeo, tem muita coisa também interessante. Se vocês quiserem, fala aqui nos comentários se vocês querem outros vídeos e me fala aqui também o que vocês acharam desse método criativo de desenvolvimento dessas ideias que cada autor utiliza. E você, como tem trabalhado as suas ideias? Deixa só elas no campo mesmo das ideias, não as realiza, anota elas num caderninho, mas não sabe ali se elas têm muito potencial. Você já tentou escrever e achou que não foi tão bom? Eu super entendo, eu também ainda estou descobrindo no meu método de escrita o que melhor funciona para mim, mas eu acho que o importante mesmo é o exercício diário, conhecer os diferentes métodos de narrativa e estudar bastante. E se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para mais vídeos.